Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Aqui quem fala é o professor Bruno da disciplina de arte e nós estamos aqui hoje para mais uma aula de arte aqui da segunda série, ok? Na aula de hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu gosto muito, entre aspas, né? Eu gosto de diversos assuntos de arte, mas esse em especial é bem gostoso de trabalhar. A gente vai falar sobre cinema. Mas antes de falar sobre cinema, vamos dar uma olhada nos objetivos dessa aula? Vamos lá. É analisar a história do cinema, vamos compreender como é que ele surgiu, quais foram os motivos, as razões pelas quais ele surgiu, ele apareceu e se tornou esse monstro que é hoje em dia, né? Conhecer tecnologias cinematográficas, esquemas, né, de filmagem, técnicas, compreender a relação do cinema com a história. Será que está alinhado esses papéis? Vamos lá, né? Eu acho que é sempre importante e válido a gente fazer uma pequena reflexão antes de começar a falar dos conteúdos em si. Então é sempre importante isso, né? Por isso, a gente sempre traz algumas questõezinhas reflexivas para ativar o nosso conhecimento prévio. Então, primeiro, vamos lá. Você sabe me dizer o que representa, do que se trata a imagem ao lado? Tá vendo que é uma imagem que está se animando? Que ela tem uma movimentação de um personagem, de uma personagem? Saberia me dizer que tipo de técnica que foi utilizada para criar essa imagem? Né? O que será que foi feito? É o que a gente vai descobrir hoje, né? Então, assim, primeiro, para início de conversa, a gente tem que voltar no passado, século XIX. Ali, século XIX, a gente tem o surgimento da fotografia. Com isso, os movimentos artísticos ficam de cabelos em pé. Meu Deus, essa nova tecnologia vai substituir a pintura. Eu vou perder meu emprego, vou perder dinheiro. Enfim, acontecem diversas coisas que movimentam o campo da arte. A fotografia começa a ser bem aceita no meio artístico e entre o povo, né? E através dela, por meio dela, surgem novas tecnologias e aí que entra a mágica da movimentação, né? A gente fala desse fotógrafo aqui, o Edward Muybridge, né? Ele foi desafiado por um magnata que tinha feito uma aposta com os seus colegas. Vejam só, que o cavalo, ao galopar, ficava com as 4 patas no ar. Então ele contratou o serviço de Muybridge para fazer uma sequência de fotos deste cavalo para provar para os colegas que ele estava certo e para ganhar a aposta. Tá? Então, ele se tornou conhecido por utilizar diversas câmeras. Então ele utilizou diversas câmeras para tentar captar essas imagens em movimento. Tá? Então, como a gente pode ver aqui do lado, você tem uma sequência de imagens do galope e salto de um cavalo. Tá? E com isso ele conseguiu provar ali para o magnata em questão, que tinha feito aquela aposta, que o cavalo sim, ele fica com as 4 patas no ar em determinado momento do seu galope, né? Enfim. Só que aí que está a mágica, gente. Se a gente pega essas imagens que ele tirou e coloca elas no mesmo plano em sequência, passando rapidinho, voilá, elas criam uma animação. Elas se movimentam. Ali foi o princípio de técnicas para tentar dar movimento para algo que é estático, que é a fotografia. Tá? Então, com esses estudos de movimento, foi o primeiro passo para a criação de mecanismos de reprodução de imagens animadas, né? Enfim. Daí, hoje, só colocando um parênteses, daí, em algum tempo se passou, e a gente tem a criação de uma técnica chamada stop motion, né? Que diz respeito àquela imagenzinha que a gente viu lá no início. Então, existem filmes, né, que se utilizaram de bonecos feitos de massinha, bonecos feitos de tecido, na qual você tira foto dele em um determinado movimento, movimenta o boneco um pouquinho, tira uma outra foto e assim vai. E assim como o Muybridge pega todas aquelas fotos, coloca numa sequência de um movimento rápido e ele cria uma animação como se aquele boneco estivesse vivo. Tá? Então, simplesmente fantástico, ok? Daí a gente tem a existência de 2 irmãos franceses, os irmãos Lumière.
Os irmãos Lumière, eles foram muito espertos dentro da época em que eles viveram. Eles captaram essa movimentação da galera querendo construir uma máquina, algo que fosse capaz de tirar fotos em sequência, reproduzir e projetar essa imagem em movimento. E eles criaram, patentearam um maquinário chamado cinematógrafo, que é esse aqui que está na fotografia ao lado. E esse maquinário era capaz de gravar fotos em sequência muito rápido através de uma manivela e reproduzir, projetar numa parede, numa tela, essas imagens. Então é o princípio do cinema, gente, ok? Então nesse videozinho que vocês vão ver, mostra de maneira bem tranquilinha e através da técnica de stop motion, como é que funciona o cinematógrafo. Vamos lá. Voltando aqui, viu que interessante? Com o próprio maquinário ali, ele tem um disco, né, que faz com que a imagem passe rápido e aquilo cria movimentação. É simplesmente fantástico, genial, os primórdios, os primeiros passos do cinema. Só que, é claro, é evidente que esses primórdios do cinema, eles não são como é hoje em dia. Tá? Hoje em dia nós temos um roteiro, uma história criada ou adaptada para um cinema, tá? Você se emociona, você fica imersivo naquele filme, ok? Mas esses primeiros passos, eles não tinham esse caráter. Era um caráter mais de registro. É como se você estivesse filmando hoje em dia a festa de uma amiga sua, a festa de um sobrinho seu, seja lá quem for. É um registro de um momento. É bom frisar isso. E é através de um famoso registro que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que a gente tem uma curiosidade bem interessante. Né? Diz a lenda que os irmãos Lumière filmaram um registro de um trem chegando à estação. E eles filmaram de modo que a câmera, o cinematógrafo, ficou meio na diagonal, assim, e o trem vinha em direção ao cinematógrafo. E as pessoas que assistiram esse registro pela primeira vez se jogaram ao chão com medo de serem atropeladas. Então, assim, a gente olha hoje, a gente fala, nossa, mas que tosco, que ridículo, como que alguém vai, né, ter essa sensação? Mas a gente não pode medir as nossas experiências, as experiências dos outros com a nossa régua de experiência. Então, eu dou um exemplo, os filmes 3D. Quando a gente assiste um filme 3D com aquele óculos show de bola, às vezes a gente toma um susto, não é? Parece que está ali perto. Então, essa sensação de surpresa, do novo, é comum da nossa espécie, né? Enfim, daí a gente tem esse videozinho. Vamos lá, mostrar para vocês. Os irmãos Lumière haviam inventado o cinema. Voltando aqui, meus queridos, olha, esse videozinho é um trecho de uma adaptação cinematográfica do diretor norte-americano Martin Scorsese. Ele é um diretor renomado, tem Oscar nas costas, tem várias premiações, e ele decidiu retratar neste filme os primórdios do cinema, né? O filme se chama A Invenção de Hugo Cabret, e esse trechinho mostra o que eu acabei de narrar para vocês, a lenda, o mito, ou talvez tenha existido mesmo, do pessoal desviando do trem, ok? Esse próximo videozinho que eu vou mostrar para vocês retrata a realidade do século XIX, fim do século XIX, início do século XX,
como as pessoas se vestiam, como as pessoas se comportavam, e era ali os irmãos Lumière fazendo seus testes, fazendo suas projeções, gravações, né? E é interessante, percebam os detalhes do pessoal olhando para aquele objeto estranho que era a câmera, o pessoal caminhando para o seu trabalho, fazendo a sua rotina, veja lá. Voltando aqui, o que vocês acharam desse vídeo? Interessante, né? É curioso ver o jeito que o pessoal se vestia, o jeito que o pessoal ia para o seu trabalho, para a sua rotina, a arquitetura ao redor, né? Não tinham aqueles prédios gigantescos como a gente vê hoje nas grandes cidades, tá? O pessoal bem curioso olhando para a câmera, tá? Enfim, é uma coisa bem interessante que eu acho bem bacana, ok? Então a gente vai agora para o nosso primeiro exercíciozinho, a surpresa aqui, né? Animações em stop motion ainda são utilizadas hoje em dia ou elas caíram em desuso? Se elas são utilizadas, cite exemplos para mim. Já voltamos. Gente, é óbvio que sim, o stop motion é muito utilizado hoje em dia. Você tem diversas animações, diversos filmes que utilizam essa tecnologia. Você tem Noiva Cadáver, você tem O Estranho Mundo de Jack, você tem até o próprio Star Wars da década de 80 utilizou stop motion para fazer as naves, as movimentações. Então é sim uma técnica muito utilizada hoje em dia e vocês podem fazer em casa se quiserem. Converse com o seu professor,
Converse com a sua professora para vocês fazerem uma atividade stop motion na sala de aula, no ambiente externo, no pátio da escola. É bem divertido, confia. Seguindo aqui, caminhando um pouquinho mais na nossa história, né? Aqui a gente entra dentro de um contexto que sai do registro, que é no caso que os irmãos Lumière faziam, né? E a gente cai na parte já teatral, já cênica de roteiros. É o caso do outro francês, Georges Méliès. O Georges Méliès, ele era um ilusionista, ele era um mágico de circo. E assim, ele tinha muita fama na época, mas ele ficou extremamente abismado e surpreso com essa nova magia chamada cinema, nova magia chamada cinematógrafo, e ele decidiu fazer parte disso. Criou a sua própria máquina com base naquilo que os irmãos Lumière fizeram, né, criaram. E assim, por conta da experiência de criar ilusões com suas mágicas para entreter o público, Méliès se divertiu muito com essa nova tecnologia, criando diversas ilusões. Então, assim, como ele já tinha uma experiência de vida enorme com mágica e ilusionismo, o cinema foi só uma ferramenta, o cinematógrafo foi uma ferramenta a mais para aquelas coisas que ele gostava de fazer. Então, ele pegava os rolos de filme, por exemplo, como você pode ver aqui na imagenzinha animada aqui do lado, e ele cortava em determinado momento, literalmente cortava aquele filme, cortava um pedaço e depois juntava. Daí dá essa impressão ilusória de que ele fez isso, olha, que ele tirou a própria cabeça. É muito provável que houve um corte ali, ele colocou um pano preto em cima do rosto e jogou uma maquete da própria cabeça para cima. E depois, quando ele pegou, houve um novo corte para juntar as partes. Então, é mágica, é aquele truque que ele fazia também no circo e ele propôs para a história do cinema. E foi extremamente importante, o Méliès foi extremamente importante porque ele é considerado o pai dos efeitos especiais por conta disso, né? Então os filmes dele na época fizeram muito sucesso, estouraram assim, sabe? Só que houve um grande problema, porque surgiu a guerra, né? A Primeira Guerra Mundial, e por conta desse conflito bélico que envolveu o planeta inteiro, as pessoas começaram a perder a vontade pelos filmes dele, sabe? E ele acabou falindo, indo à falência e morreu, né, sem muito sucesso, trabalhando numa lojinha de brinquedo, é o que sobrou para ele, né? E naquele filme A Invenção de Hugo Cabret, é bem interessante porque o Martin Scorsese dá um final feliz para a história de Georges Méliès. Vale a pena assistir, ok? Então aqui, ó, mais um exemplo, ó, criou maquetes, efeitos através de fogos de artifício, bombas de fumaça, painéis gigantes de madeira, né? Então aqui a gente tem o filme mais emblemático dele, que é A Viagem ao Centro da Lua. Então você tem aqui um foguete caindo bem no olho da Lua. Como é que ele fez? Uma lua que aparece um rosto e do nada aparece um foguete no olho dela. Sobreposição de imagens, projeção do rosto da esposa dele na maquete de uma lua. Então, é assim, vários truques que ele vai colocando ali, ok? Vamos fazer o nosso último exercíciozinho, gente. Olha aqui. Os efeitos especiais hoje em dia utilizam muito de tecnologias digitais, com o uso de computadores, no caso o CGI, ou o que a gente fala aqui no português brasileiro, o CGI, né? Você consegue lembrar algum filme que tenha utilizado os efeitos especiais sem o uso dessas tecnologias? Cite exemplos, tá? Será que existem filmes hoje em dia que são mais raiz, assim dizendo, mais roots, igual o Georges Méliès, só à base de truques mecânicos e não digitais? Já voltamos.
voltando aqui. Gente, sim, por mais difícil que seja, é um caminho, a escolha do diretor, né, escolher esse tipo de caminho é muito mais difícil, o computador facilita muito a vida dos diretores de cinema, mas sim, existe um ramo do cinema de uma galera que gosta muito dos efeitos especiais mecânicos, de botar a mão na massa sem utilizar CGI. Existe. Como, por exemplo, um filme de 2015, Mad Max, A Estrada da Fúria. É um filmaço! E quase 100% dele é feito de maneira mecânica. As explosões são reais, o voo dos carros são reais, as batidas são reais, não tem nada de CGI. Vale a pena assistir. E o que é que nós vimos na aula de hoje? Nós analisamos a história do cinema, um pouquinho da história do cinema, conhecemos tecnologias e técnicas cinematográficas, compreendemos a relação do cinema com a história. Gente, espero que tenham gostado dessa aula, assim como eu amei preparar ela para vocês. Nos vemos numa próxima. Tchau!